Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, festa. Primeira leitura. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz. Leitura da profecia de Miqueias 5, 1, 4. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos confins da terra, e ele mesmo será paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 70, 71. Exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Evangelho. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 1, 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aron, Aron gerou Aminada, Aminada gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Bus, cuja mãe era Raabe. Bus gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jecônias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abilde, Abilde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje a Igreja celebra com alegria a natividade da bem-aventurada Virgem Maria,
uma das 3 únicas festas de nascimento no calendário litúrgico, ao lado do nascimento de Jesus e de São João Batista. Essa escolha não é casual. Ela revela que o nascimento de Maria é parte essencial do mistério da salvação. Como afirma o Martirológio Romano, livro oficial da Igreja Católica que contém os nomes e as memórias litúrgicas dos santos e mártires reconhecidos pela Igreja ao longo dos séculos, Maria é a aurora da salvação, pois com ela começa a realização visível do plano eterno de Deus. O profeta Miqueias, em sua visão escatológica, anuncia: Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz. Essa profecia, escrita por volta do século VIII a.C., num contexto de crise política e espiritual em Israel, aponta para Belém pequena e desprezada, como lugar de onde virá o pastor messiânico, cuja origem é desde os dias da eternidade. Aqui o termo hebraico usado para a eternidade Olom, sugere não apenas antiguidade, mas transcendência divina. A genealogia da esperança e o sim da história. O Evangelho de Mateus nos apresenta a genealogia de Jesus, que é também a genealogia da esperança. Essa longa lista de nomes, aparentemente repetitiva, revela que Deus age na história concreta, mesmo por meio de pessoas frágeis e situações ambíguas. Entre os nomes vemos mulheres como Tamar, Raabe, Ruth e Betsabeia, todas estrangeiras, todas envolvidas em histórias difíceis, mas todas instrumentos da providência divina. Essa genealogia culmina em Maria, a cheia de graça, cuja natividade marca o início da plenitude dos tempos. Como ensina Santo André de Creta em sua homilia para esta festa, hoje é o início da salvação do mundo. A antiga esterilidade é vencida, e o fruto da promessa começa a florescer. Maria nasce como nova Eva sem pecado, preparada para ser a mãe do Verbo encarnado. No cenário da Natividade da Virgem Maria, José aparece como figura silenciosa, mas profundamente significativa. Embora o Evangelho de Mateus destaque a genealogia de Jesus e o papel de Maria, é José quem recebe a revelação divina em sonho e com fé obediente. Acolhe o mistério que se forma no ventre de sua esposa. Ele é chamado justo, termo que no contexto bíblico, não significa apenas alguém moralmente correto, mas alguém totalmente alinhado à vontade de Deus. José representa o homem que diante do inesperado não se fecha no medo, mas se abre à escuta. Em tempos como os nossos, marcados por insegurança, rupturas familiares e ausência de referências paternas, José nos ensina a agir com discernimento, proteger com ternura e confiar no invisível. Ele não fala, mas sua vida é uma resposta. Como Maria, ele também diz sim, não com palavras, mas com atitudes que sustentam o plano de Deus. O Salmo 71, escolhido para esta liturgia, proclama: Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Essa oração é profundamente mariana, pois reconhece que Deus age desde o ventre, desde o início da vida. Na tradição cristã, isso é chamado de prevenção da graça, ou seja, a ação antecipada de Deus que prepara o coração para a missão. A espiritualidade monástica e patrística vê em Maria o modelo da alma que se abre à palavra. São Bernardo de Claraval, grande devoto da Virgem, escreve: Maria é a escada pela qual Deus desce à terra, e o homem sobe ao céu. Ela é o sim da humanidade ao amor divino, e seu nascimento é o primeiro passo visível dessa resposta. O tema central desta celebração é a esperança que nasce no escondido. Maria nasce em Belém, pequena entre os povoados, longe dos palácios e dos centros de poder. Mas é ali que Deus começa a realizar seu plano, não com força, mas com ternura, não com ruído, mas com silêncio. Hoje somos chamados a reconhecer os Beléns da nossa vida, os lugares pequenos, esquecidos, onde Deus quer nascer. Em tempos de crise, fragmentação social, violência e desorientação espiritual, o nascimento de Maria nos lembra que Deus não nos abandonou.
Ele prepara com paciência a salvação. E essa salvação começa no coração de quem diz sim. A liturgia nos convida a valorizar o pequeno e o escondido como Maria. Confiar na ação de Deus na história, mesmo quando tudo parece abandonado. Ser instrumentos de paz, como ela foi. Gerar Cristo no mundo, por meio de nossas ações, palavras e escolhas. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, 488, Deus enviou seu Filho, mas para preparar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, escolheu Maria para ser a mãe de seu Filho. Que hoje, ao celebrarmos a Natividade da Virgem, possamos também renascer com ela, em fé e em esperança, em disponibilidade. Pois quando Maria nasce, a esperança começa a respirar. Oração. Senhor, Deus da história e da eternidade, hoje celebramos o nascimento daquela que, em seu silêncio, preparou o mundo para a vinda do Salvador. Maria, pequena entre os pequenos, nasceu em Belém, longe dos palácios, mas perto do teu coração. Que também nós, em meio às nossas fragilidades, possamos ser terra fértil onde tua esperança floresça. Em tempos de divisão ideológica, de vozes que se enfrentam e corações que se fecham, ensina-nos a valorizar o pequeno, o escondido, o gesto silencioso que constrói paz. Que saibamos escutar como Maria escutou, acolher como ela acolheu, e dizer sim, como ela disse, mesmo sem entender tudo, mas confiando em tua promessa. Dá-nos, Senhor, a coragem de gerar Cristo no mundo. Não em templos de pedra, mas nas relações humanas, nas escolhas diárias, no cuidado com os pobres, com os esquecidos, com os que esperam por um olhar de ternura. Que nossa fé não seja apenas palavra, mas presença, não apenas devoção, mas compromisso. Ajuda-nos a reconhecer que tua ação começa no escondido, no ventre de uma mulher, no coração de um justo, na escuta de um anjo, no sim de quem se dispõe. Que também nós sejamos esse lugar onde tua vontade possa nascer. Hoje queremos pôr em prática o Evangelho, ser instrumentos de reconciliação, acolher os que foram rejeitados, trabalhar com sentido, orar com constância, e viver cada dia como dom e missão. Pois quando Maria nasceu, a esperança começou a respirar, e quando nós vivemos como ela viveu, a esperança continua a nascer. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.